Boa tarde a todos. Senhores vereadores, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Hoje com a presença do nosso secretário de Segurança, Gabriel Castanheira, vereador Nilson, vereador Gelson, boa tarde. Boa tarde. Iniciamos a nossa reunião às 15h42, 15 horas e 42 minutos. Hoje trouxemos aqui nosso secretário de Segurança para poder estar expondo o que foi feito já nesses 2 meses da Secretaria de Segurança, as alterações que haveram, se houveram, né? E quero agradecer, secretário, obrigado pela presença, por se dispor aí a vir aí conversar com a gente. Secretário, como é que foi aí essa mudança aí, Paraná para cá? Está conforme tu esperava? Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, até mesmo para poder justificar as ações que nós temos tomado dentro da Secretaria de Segurança. Eu estou bem à vontade com a cidade, né? Eu venho de um lugar bem mais violento, então aqui os problemas que tem eu vejo com uma tranquilidade um pouco maior para resolver. Secretário, nós tivemos ali umas alterações ali na forma operantes da guarda, né? Sim. Na questão que antes tinha os pontos fixos, agora foram colocados todos em ronda, né? O senhor pode explicar como é que foi como é que está sendo essa experiência, essa modificação, se está dando certo, se não está? Bom, os pontos fixos é um retrocesso em segurança pública, não se discute isso. Então, como eu já falei várias vezes, os pontos fixos, os guardas ou qualquer força policial que for colocada num ponto fixo, ela acaba prestando mais informações do que realmente um trabalho relevante para a sociedade. Eles vão funcionar mais ou menos dentro de postos fixos como orientadores. As pessoas são assaltadas e vão procurar e ali eles vão encaminhar para as devidas providências. Então nós vamos trabalhar sempre depois que aconteceu um crime ou qualquer outro tipo de situação. Tirando dos postos fixos e botando para rodar e patrulhar e realmente abordar, você está antecipando e prevenindo ações. Quando eu cheguei aqui, ainda em final de novembro, dezembro, já para fazer um levantamento da cidade, eu andava pela Avenida Atlântica e na Tamandaré o posto fixo, às vezes com 4, 6 guardas dentro da base fixa. E eu via andarilhos incomodando as pessoas nos restaurantes na beira da praia, a poucos metros da onde estavam do posto da guarda, e não era feito nada. Isso eu observei mais de uma vez. Além do que, a pessoa que acaba ficando dentro de um posto fixo, ela acaba criando uma cultura de tocou o celular, ela vai olhar o celular, ela vai acabar mandando mensagem, ela vai acabar fazendo esse tipo de... Ela acaba caindo numa situação de conforto e não de alerta. Quando você está patrulhando, você fica numa situação, você acaba ficando mais exposto e acaba esse tipo de situação você evitando. O que aconteceu? Para comprovar que essa atitude foi correta, eu nunca tive dúvida que ela era correta, né? Eu tenho essas experiências já que a gente traz de outros estados, que você vê que todos os postos, antigamente tinham os módulos policiais no Paraná, tudo isso foi abolido, né? E em outros estados também. Mas, para mostrar que a gente realmente estava certo, em 2016, em janeiro de 2016, a guarda fez 84 prisões. Em 2017, ela fez 127. Em fevereiro de 2016, a guarda fez 57 prisões. Em 2016. Em 2017, fizemos 130. Então, a gente percebe que já existe uma diferença gritante de 2016 para 2017 nos 2 meses. Mas janeiro, eles ainda estavam recebendo essa mudança e entendendo essa mudança. Em fevereiro, eles já estavam mais adaptados e então 57
para 130. Números expressivos. Expressivos, que comprovam contra números, não existem argumentos. Esses dados, eles estão dentro da central. Eu não posso alterar esses dados nem de 2016 e nem de 2017. Eu não posso. Todos esses dados, eles são gerados a partir de ocorrências do 153. Então, se eu quiser mexer, eu não mexo. Então, ali está livre para qualquer tipo de auditoria, para comprovar que os números são reais mesmo. Além dos boletins diários que nós soltamos para a imprensa, mostrando as atividades da guarda. Então, se a imprensa, com os boletins que nós mandamos, e as ocorrências que são geradas e são encaminhadas para a Polícia Civil no número de prisões, se a imprensa mesmo quiser, ela faz o relatório e não precisa nós soltarmos o relatório mensal. Mas nós temos feito isso. Em janeiro, nós recuperamos 5 carros. Em fevereiro, nós recuperamos 10 veículos, entre carros e motos, né? Isso a gente não está nem contando os termos circunstanciados aqui, que foram feitos. Outra prova bem grande foi o delegado Procópio me ligou pedindo para que a gente ampliasse o estacionamento na frente da delegacia devido ao número de ocorrências geradas pela guarda, falando que ele nunca viu uma situação daquela, a guarda muito presente, eles precisavam do estacionamento maior ali na frente. Então esses são os números que nós temos, né? Aqui eu não coloquei, mas eu posso colocar, se vocês quiserem, o número de ocorrências atendidas. Então aqui eu tenho as prisões, que eu acho relevante as prisões. E eu não nem coloquei o número de ocorrências, que daí triplica. Essas foram, né? Só as prisões. Eu tenho as ocorrências. As ocorrências, o número começa a ficar absurdo, de 600 para 3.000 ocorrências em 2017, né? Em fevereiro, muito mais. Então, e todos esses dados estão aqui e eu posso passar bem prisões, preciso. secretário, a maioria é o quê? Porte de entorpecentes? O que nós temos? Foi muito bom você tocar nesse ponto. O que nós temos? E é uma coisa também gritante a diferença de 2016 para 2017, nesses 2 meses. Mandados em aberto. Muitas pessoas com mandados em aberto foram presas e já estavam com problema na justiça, estavam transitando livremente por Balneário Camboriú, possivelmente para cometer novos crimes. Se a guarda estivesse em postos fixos, essas abordagens não teriam acontecido e essas pessoas ainda estariam circulando pela cidade e cometendo novos crimes. Então, isso foi um número expressivo. Nós temos um levantamento lá, um número expressivo de mandados em aberto que a guarda cumpriu. E muita droga. Não digo quantidade grande, quantidade pequena, aquele pequeno tráfico que incomoda. Então, no dia a dia, como é que está sendo essas abordagens na questão de drogas aí, secretários? Bom, nós temos feito... Hoje está mais para o centro, mais para os bairros? Não, é pela cidade toda, certo? Nós priorizamos, isso eu conversei, tenho explicado muito para a comunidade, para todo mundo, nós priorizamos o patrulhamento na Avenida Atlântica e na Brasil Centro em janeiro, fevereiro e carnaval. Alta temporada. Por que isso? Balneário Camboriú é uma cidade turística, nós dependemos do turismo, então nós temos que fazer segurança com responsabilidade. Se nós não priorizarmos essa segurança nessas regiões onde os turistas transitam, os turistas vão embora daqui se eles forem assaltados, se eles não se sentirem à vontade, não vão recomendar a cidade, vão falar mal da cidade e não voltarão. Isso vai ter um abalo na economia da cidade. Pessoas vão começar, o comércio vai ter que começar a mandar os funcionários embora e isso vai refletir na violência. Nós já estamos vivendo uma crise no país e vai aumentar a crise na cidade isso acontecendo e nós vamos ter um aumento de roubo, furto e prática de outros delitos criminosos. Então eu expliquei para a população, direta ou indiretamente o turismo atinge a todos em Balneário Camboriú. E disse também para a comunidade, para todas as comunidades, depois de janeiro eu vou entrar nos bairros. Agora a guarda vai entrar nos bairros. Não que a guarda não estivesse nos bairros durante esse período. Estava no bairro, estava atendendo ocorrências. Mas agora nós vamos intensificar as operações nos bairros. Para realmente, algumas regiões da cidade que tem um índice de criminalidade, uso de droga e venda de droga que está gritante, nós vamos agir pontualmente e vamos resolver. Aí eu tenho março, abril, maio, junho, julho,
agosto, setembro, outubro e talvez novembro para controlar os bairros e deixar os bairros numa situação tranquila. Novembro eu volto para a Atlântica, não vou abandonar a Atlântica e o centro e atuo ali. Porque os bairros já vão estar mais ou menos controlados. Então a gente tem que agir com inteligência. Eu não posso simplesmente querer atender mal todos os lugares e não priorizar e não pensar lá na frente que pode gerar. O primeiro que foi convidado para vir na reunião da comissão foi o comandante Evaldo. E ele falou da vontade dele, né, Nilson, de fazer de inteirar junto com a Guarda Municipal, fazer uma central integrada. Até utilizando mesmo aquele aplicativo que ele tem dos veículos da PM, que ele sabe onde é que o veículo está circulando, né? Onde é que a viatura está. Para não chegar uma viatura da Guarda, uma da Polícia Militar. Tu acha possível isso, secretário? Sim, eu acho possível. Nós já tivemos conversa nesse sentido. O que acontece hoje é que essa central integrada, inclusive nós queremos colocar as câmeras da Guarda, as câmeras da PM e integrar com câmeras particulares. As pessoas que tiverem interesse nos passarmos e nós monitorarmos através das câmeras particulares que as pessoas têm. Particulares na rua. Na rua, claro. Sim. Eles têm as câmeras viradas para a rua. Os condomínios hoje já tem, inclusive, né? E nós monitorarmos essas que estão na rua também, dentro dessa central integrada. Dividir a cidade. Quando fizermos o planejamento, as viaturas da Guarda vão para um lado, as viaturas da PM vão para o outro. Quando gerar uma ocorrência nessa central, que nós vamos ter que definir um número, se é um 53, 190 ou qualquer outro número, por ser uma central integrada, o operador da central deslocar as viaturas para essa região e não deslocar uma viatura. Conforme o nível da ocorrência, você sempre vai deslocar mais de uma viatura. Mas a maior parte das ocorrências é uma ocorrência que uma viatura seria suficiente. E acaba chegando, às vezes, uma viatura da Guarda, uma da PM e outras áreas acabam ficando descobertas. É um delito de menor potencial e não há necessidade. Exatamente. Então, nós temos isso. Hoje nós enfrentamos um problema, porque a nossa central de monitoramento, ela foi investida 1,5 milhão, mais ou menos. A nossa central de monitoramento, ela está num prédio que é alugado. Então isso limita muito a gente. Eu não posso pegar e simplesmente instalar novas câmeras lá, porque no meu ponto de vista, e já consultando a controladoria, eu estaria cometendo uma improbidade administrativa. Porque hoje, se o dono do imóvel pedir esse imóvel, eu tenho mais ou menos 1,5 milhão para tirar de lá, e eu vou colocar onde? Eu tirei e esse investimento eu vou ter que investir de novo um valor considerável nessa situação. Então, isso é problemático. Além do que, a central ela é subutilizada. Ela foi feita e não foi projetada levando-se em consideração a distância que você tem que ficar dos monitores. Existem critérios técnicos quando você faz um projeto que você tem que levar em consideração. Então eu tenho que ter uma certa distância das câmeras para que eu consiga observá-las. Isso não foi levado em consideração no projeto que foi feito. Então a minha central, eu tenho a central hoje e eu não tenho observadores, nunca teve observadores. Eu tenho pessoas atendendo lá, mas eu não tenho ninguém acompanhando essas câmeras. Mas qual a finalidade delas hoje, então? A finalidade seria a utilidade delas, a mesma finalidade que eu tinha com os guardas em pontos fixos. Eu vou agir depois. Alguém vai fazer o corretivo, não o preventivo. Vai ter um crime que aconteceu e as pessoas vão lá, a Polícia Civil vai lá coletar imagens, pedir as imagens para instruir uma investigação. Isso é o que eu tenho. Não faz o preventivo. Eu quero agradecer a sua presença. Eu quero fazer algumas ponderações aqui. Começar pela última colocação sua, quer dizer que o seu controlador está errado. Está errado porque o controlador da prefeitura está errado em dizer que não se pode instalar lá. Porque, então a PM também não pode instalar porque também é prédio alugado, também não é da PM. 90% dos prédios não são o exemplo da Secretaria de Educação hoje. Tem que ver o prazo desse contrato, né? Isso não existe, tá? A questão da central de monitoramento. Nós tivemos aqui no ano retrasado, no início do ano passado, no final do outro ano, nós tivemos a presença aqui do presidente da Samsung Mundial. Samsung Mundial, não é qualquer diretor. Samsung lá do Japão esteve aqui,
dizendo que nós temos uma das melhores centrais de monitoramento do Brasil. Isso dito por ele, está lá registrado, só pegar as entrevistas que está ali. Então, eu fico surpreso em dizer que ela não serve, Ele falou isso? Falou isso. Então, tá deixa eu só... Só deixa eu terminar, depois o senhor pode falar. Sim. Então, ele me deixa surpreso, né, dizer que não está bom. Ele falou, disse isso, está registrado. E o controlador, eu quero reafirmar que ele está errado. Nós podemos sim aumentar o número de câmeras lá. O proprietário, ele não pode requerer simplesmente dizer, olha, eu quero amanhã. Isso não existe, contrato não é assim. E pode ser investido sim. Né? Isso eu afirmo que essa informação não é correta. Segundo, referente à administração da Secretaria, eu quero elogiar o trabalho seu na rua. Realmente existe um erro fundamental na questão da guarda estar dentro dos postos fixos. Isso realmente estava errado. Quero afirmar que isso não estava certo. O que no meu entendimento, que está errado é que os guardas não estão ao redor daquelas bases fixas da Atlântica e da Barra Sul e Barra Norte. Eu vou explicar por quê. Nós tínhamos aqui um número grande de registros no passado de estupros, furtos e roubos na Barra Norte. Isso é registro. Depois que a guarda veio, eu fico muito feliz com a sua fala e mostra que foi um grande acerto a instalação da Guarda Municipal em Balneário Camboriú, reafirmando tudo que já foi dito. Então, na Barra Norte, nós tínhamos registros e depois que a Guarda Municipal foi instalada, praticamente não houve mais outra grande ocorrência na Barra Norte em virtude da Guarda Municipal estar ali. Quer dizer, o marginal é obrigado a passar pela Guarda para entrar na Barra Norte. Né? Na Barra Sul, da mesma forma, nós temos ali nos finais de semana, principalmente, um número muito grande de crianças, jovens, famílias, enfim, que estão naquela região. E também na questão da região da Central. E eu vou lhe dar um exemplo caseiro. A minha filha, há cerca de uns 30 dias atrás, estava indo pela 4000, um elemento armado começou a segui-la. Ela estava de bicicleta, ela observou que o cara estava armado, ela desviou tal e conseguiu sair, o padrasto dela veio, ela entrou rapidamente no carro, foi na Barra Sul, né, tentar achar alguém, não tinha guarda, na base fixa ou na ré. Voltou correndo com o carro enquanto ela ligava para o 190, chegou na Praça Tamandaré, não achou guarda. Isso quero dizer o quê? Existia um ponto de referência. O senhor está certo na questão deles não ficarem dentro dos postos. Isso está corretíssimo, porque eles ficavam ali, ficavam no telefone. Isso quero parabenizar a sua situação, sua atuação. Agora, quanto eles estarem ao redor, na região da base, isso, no meu entendimento, está errado. Eles estão ao redor. Eles estão. Mas, o patrulhamento é feito ao redor. Outra situação. Nós temos notícia aqui, secretário, e nós, quando criamos a Guarda Municipal, eu acho que o senhor afirmou que foi um grande acerto, né, pelos números, enfim, não temos dúvida, porque a PM continua com 230 homens, 232, nós há 2 anos tínhamos 230, não, 232. 232 agora no verão. 232 fixo. Não em Balneário. Não, em Balneário. Não, eu tenho os números aqui. Em Balneário 120, eles atendem uma área maior, eu acho. Mas tudo bem. Nós temos aqui registrado, segundo o coronel, tem 120, né? 120 dentro de Balneário. Então, o que eu quero dizer com isso? A guarda está aí, foi acertado. Se nós não tivermos a guarda, a cidade vira um caos, né? E isso tá mais do que certo. Nós temos algumas notícias que nós teríamos hoje mais de 10 guardas municipais na parte administrativa. Tanto é que nós sabemos o nome, pessoas que estão lá. Eu, quando fui visitar aquele dia o senhor lá com os taxistas, vi realmente 2 guardas fazendo a parte administrativa, né? E sabemos quem são. Outra situação, a questão de 2 guardas trabalhando na investigação e 2 guardas, aliás, um guarda, estariam indo mais 4, o próprio secretário, delegado regional afirmou que estariam sendo encaminhados guardas para a parte de investigação. Eu quero ressaltar aqui, eu já disse ao secretário isso, disse ao comandante da PM e quero reafirmar ao senhor. Se isso for verdade, se isso for, nós iremos representar no Ministério Público, e eu quero lhe dizer por quê. Eu, quando fui secretário municipal, eu que me aposentei agora como policial civil, quando fui secretário municipal, eu tive que entregar minha carteira de polícia, Florianópolis. Eu fiquei 2 anos andando
desarmado, claro que não desarmado, mas não poderia andar armado, porque eu tinha o porte pessoal, que é para deixar arma em casa, enfim, não é que é para andar ostensivamente. E a Guarda Municipal, que eu sou a favor que eles tenham o porte de arma, mas hoje não tem. Então, se eles forem trabalhar na Polícia Civil, eles estarão trabalhando ilegalmente, ou seja, eles não têm a possibilidade de estar armados, eles não estarão trabalhando dentro da lei. E eu disse isso ao delegado regional. Então, a Guarda foi criada em Balneário Camboriú para quê? Para trabalhar ostensivamente, para estar lá para evitar crimes, para estar lá prendendo o cidadão que estiver infringindo a lei. E aí nós temos hoje a notícia que temos guardas, por exemplo, servindo de motorista, nós temos guardas fazendo a parte administrativa, nós temos guardas fazendo... Um guarda, por exemplo, eu já falei isso para o prefeito, que ele está errado, na questão de um guarda que está à disposição do sindicato, um sindicato que não existe. Nós temos guardas na manutenção de viatura, né? E eu acredito que nós poderíamos ter outras pessoas, por exemplo, trabalhando na manutenção, e um guarda que está capacitado para fazer segurança, que tem um porte de arma, que tem a condição de estar fazendo a segurança da população, está cuidando, por exemplo, de viatura. Então, eu quero deixar o registro para o senhor da nossa contrariedade nesse sentido. Claro que isso é uma decisão administrativa. O senhor pode dizer, não, isso é uma decisão administrativa minha, eu boto 10 lá, 15, 20 na administração, isso é uma decisão administrativa sua. Só que quero deixar registrado que está errado, né, que quanto mais guardas nós tivermos na rua, mais ostensivamente nós estaremos aparecendo. E a questão da guarda, eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos lá, no governo passado, na parte administrativa, nós tínhamos lá uma moça chamada Isa, que até trabalhou uma época com o senhor, e um estagiário, apenas os dois fazendo a parte administrativa. E o senhor sabe disso, porque ela trabalhou com esses dois, ela e mais um funcionário, por boa parte no início da sua administração. E hoje a gente sabe que tem lá a esposa do Coronel Kuglin, que está na função dela, está lá mais uma outra menina que também trabalhava no governo passado, tem um estagiário e tem 2 guardas municipais. Então nós temos 5 pessoas dentro do mesmo setor, e então nosso pedido é que esses guardas não fiquem mais na parte administrativa, ou seja, que sejam colocados na parte ostensiva e sejam colocados na rua. E nós sabemos da dificuldade que o senhor terá agora por causa da questão do armamento. O senhor vai ter que colocar agora guardas municipais. Já está resolvido. Já está resolvido. Seria ótimo que isso fosse resolvido, porque se nós perdermos mais 4 guardas para ficar lá cuidando do armamento, realmente ficaria uma situação, mais 4 guardas que nós teríamos a menos. Então, o nosso pedido do senhor é o seguinte, é que realmente o senhor continue fazendo o trabalho, a gente sabe dos números, está aí, parabéns aos números, né? A guarda está aí realmente para prender, para tirar o marginal da rua, né? Agora, o nosso pedido é que realmente a guarda não esteja no setor administrativo, que a guarda não esteja no setor de investigação. Isso é problema daí, o delegado disse, não, mas nós precisamos aqui somar forças, concordo? Nós precisamos somar força. E não tem prefeitura no estado, isso na época do prefeito Periquito e época do atual prefeito. Não tem prefeitura que ajude mais a Polícia Civil ou a Polícia Militar no estado de Santa Catarina. Isso eu quero deixar registrado que não existe. Agora, nós não podemos tirar a Guarda Municipal da rua e colocar na parte investigativa. Isso é um retrocesso e quero deixar registrado. Já deixei para a PM, deixei registrado para o delegado regional e deixo registrado para o senhor que se isso realmente for verdade, que Guarda Municipal estiver na investigação, nós iremos representar, porque isso não é correto. Obrigado. Bom, em relação à distribuição da guarda, em relação à passarela, Pontal Norte, bom, as viaturas, quando eu retirei os postos fixos, eu simplesmente tirei dos postos fixos, mas as viaturas elas estão rodando na área, elas não saíram de lá e não aparecem mais, tanto que eles fazem como ponto ali para um intervalo ou outro ficar ali. A questão de não encontrar o guarda, infelizmente, a polícia ela não é onipresente, e ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela, às vezes, ela tem que ser chamada. E nós temos que entender que se a viatura está rodando, a possibilidade dela encontrar uma ocorrência ela é muito maior do que se você estiver num ponto fixo, onde os marginais vão assaltar 3 quadras dali e o posto fixo não vai fazer diferença. As distribuições, elas são dinâmicas. Nós temos que analisar, segurança pública é dinâmica.
Uma área hoje que tem um índice de criminalidade, se nós atuarmos forte em cima, nós reduzimos e vamos passar que outras regiões mereçam aquele atendimento. Que mereçam aquele atendimento. Então, é dinâmico. Nós temos que estar fazendo uma análise diária e, pelo menos, mensal das áreas que estão precisando do policiamento. E isso está sendo feito. A prova disso são os números. Eu tenho que dar os parabéns pela iniciativa da criação da Guarda, porque as guardas municipais, elas são o futuro. Países que tratam segurança pública com seriedade, eles municipalizaram a segurança pública. Então, realmente, foi um acerto a criação das guardas e eu luto muito pela ampliação de atribuições da Guarda. Tá? Em questão a central de monitoramento, eu vou discordar do presidente da Samsung. O senhor esteve lá e acompanhou. Eu vou discordar. E a controladoria está fazendo um relatório que vão ser tomadas as providências de acordo e a responsabilidade de cada um. Mesmo porque foram compradas 350 câmeras e 50 OCRs. No auge do serviço, nós tivemos 168 câmeras e 24 OCRs. As câmeras que estão instaladas na praia... utilizadas, é isso? Que foram utilizadas. O máximo do serviço que eu tive foram 184 câmeras e 24 OCRs, que mandavam sinal. 26 OCRs ficaram na caixa e o resto das câmeras elas foram instaladas, mas o sinal nunca chegou lá na nossa central, porque não foi previsto o cabeamento, as fibras óticas ou o sinal de qualquer tipo para que chegasse. Praias Agrestes. A Praia Agreste realmente não estava. Eu quero lhe afirmar, então, para seu conhecimento, até para o senhor poder contribuir com a sua fala, na região sul estava previsto fazer monitoramento via rádio, porque nós não tínhamos lá o cabeamento. O que é errado. Porque 150, cada torre custa na média de 150 mil reais. E a fibra ótica, o método da fibra ótica é muito mais barato. Se o senhor deixar eu terminar, não existia a possibilidade de fibra ótica no momento da contratação. Isso há 6 anos atrás, né? 5 anos atrás. No decorrer da instalação da cidade, veio a nova ideia, ou a possibilidade técnica, de se fazer a instalação das fibras óticas e aí foi mudado o projeto. Tanto é que o promotor André, que é o promotor do meio ambiente, disponibilizou várias câmeras e houve um convênio, inclusive à época, eu não me lembro porque eu não era o secretário, mas a gente acompanhava, para que as praias agrestes fossem beneficiadas nesse sentido. Então, na região sul... E as câmeras foram devolvidas, essas câmeras não foram... A Secretaria de Segurança não aceitou essas câmeras que o Dr. André enviou para a Secretaria, eles devolveram, porque eles não queriam cobrar um conversor, porque essas câmeras eram analógicas e o sistema digital. E eles não quiseram comprar por R$ 1.500 conversor para trazer esse sinal para nós. Isso é uma questão técnica, né, que o secretário da época tem que explicar porque não fez, eu não sei quem era o secretário. Eu quero dizer para o senhor o porquê que não foi, na época, a região sul, a região sul. O que eu contesto, vereador, é que cada câmera dessa é bem cara. O porquê comprar tantas câmeras, se você não tem o destino certo. Então o projeto, não estou discutindo o sinal. Por que comprar 350 se eu só ia usar 184? Sendo que só pegar o projeto? Hã? Só pegar o projeto? Sim, o projeto, nós já pegamos o projeto, o projeto já está sendo analisado. Só para o senhor ter uma ideia, nós temos 48 escolas. 48 escolas. Cada escola, no mínimo, teriam 3. A escola que menos câmeras receberia seriam 3. Se nós pegarmos vezes só as escolas,
Só as escolas. Por que elas não foram instaladas, vereador? É isso. Então, é isso que eu quero saber, porque elas não estão instaladas. Esse ponto Veja eu não vou discutir. Vereador, as câmeras, elas foram instaladas em outros lugares e não nas escolas. E o sinal não chega. Só de escola seriam 144. Sim, e teriam que estar nessas escolas. Mas o projeto, mas veja bem, eu estou falando do projeto, eu não estou falando... o projeto, ele fez uma previsão de onde essas câmeras seriam instaladas. Ok, por isso foram compradas. Então, foram compradas. Nós temos mais os postos de saúde, mais os próprios públicos, ou seja, Praça Tamandaré, Barra Sul. Então, as câmeras foram compradas pelo número de pontos do projeto, ou seja... Mas o projeto teria que ter ele previsto Previsão aonde iam colocar, previsão Não, onde vai eu colocar, sei, o que vai colocar. Tem que saber, Sim, a empresa, a controladoria está lá. A empresa e os secretários vão dizer... Mas é exatamente isso que eu estou apurando. Porque eu quero saber por que foi essa compra, mesmo porque essas câmeras hoje que nunca foram utilizadas, elas já estão totalmente obsoletas. Hoje elas não têm serventia para nada. A tecnologia ela é muito dinâmica, entendeu? Ela é muito dinâmica. Então, se você tem lá, você compra uma câmera, primeiro, investimento em câmera, eu não vou discutir, não estou aqui para discutir a opção que foi feita na época. Eu não estou aqui para discutir isso. Se eu fosse secretário na época, nós teríamos feito uma terceirização desse serviço. E eu provo por quê. Hoje nós temos 68 câmeras funcionando na cidade, só das 164, porque não foi 68, porque não foi previsto renovação do contrato, a manutenção dessas câmeras. O contrato venceu não estava e não a época tem. aqui. O senhor sabe quanto é que nós pagamos para terceirização para 48 câmeras? Está lá, registrado. Nós pagávamos R$1 milhão por ano. 4 milhões por 4 anos. Ou seja, todo o projeto não custou isso. Ou seja, custava mais barato. Você $1,5 milhão no projeto. Não. Se a gente colocar... Nós pagávamos não as câmeras. Sim. Nós pagávamos só para a Embratel e Brasil Telecom, na época, não lembro. Só para essas duas empresas era por 40 câmeras da Polícia Militar, que não era da Secretaria. Só para eles nós pagávamos, na época, R$1 milhão por ano. Então, vezes 4 milhões. E era mais barato você comprar todas as câmeras, comprar toda a fibra ótica que foi colocado, que hoje é do município, não é terceirizado, sim. A fibra ótica, enfim, custava mais barato. Eu já lhe adianto que tudo que é feito... Só contribuir, mas o grande problema, vereador Nilson, é exatamente isso. A tecnologia ela é muito dinâmica. A terceirização acompanha isso. Mas a terceirização entendeu? Não era, Agora, não era das câmeras. Eu sei, mas essas câmeras que foram compradas, né? Ela é do município, mas não tem valor. Mas só a fibra ótica. Entendeu? Não tem o valor necessário. Hoje nós estamos com 68 câmeras só em atividade. Mas isso eu acho que... Por quê? Arrebentou uma fibra ótica, nós não temos como consertar, porque não existe essa previsão de manutenção. No Estado, no município, atividade estatal em geral, a gente sabe que existe uma burocracia muito grande para manutenção. É autorização, é liberação de verba, é isso e aquilo. Isso acontece com viaturas e o serviço policial, ele tem que ser dinâmico. E ele tem que ser terceirizado em algumas situações sim, porque para você caiu, em 24 horas eu quero de novo funcionando. Não parar na burocracia. Não para nada. Isso eu falo em relação à viatura e falo isso em relação a esse monitoramento. Mas bom, isso a controladoria já está averiguando vai dar uma posição em relação a isso. Eu só quero falar mais um pouquinho da relação seguinte. A questão ali que o vereador Nilson levantou ali dos dois ou quatro agentes da Polícia Civil. O senhor falou aqui, que existe a responsabilidade da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? A gente não pode. A responsabilidade da segurança da cidade é minha. É minha. Eu assumo o sucesso e assumo o fracasso. Ou eu divido o sucesso e assumo o fracasso. Certo? Então, eu não me importa se é uma atribuição da Polícia Civil, não me importa se é uma atribuição da Polícia Militar, o que me importa é que existem crimes que estão acontecendo em Balneário Camboriú e não são investigados. E isso atinge
os nossos munícipes. E se atinge nossos munícipes, é uma responsabilidade minha. Então, administrativa sua. sim, porque Só quem pode vai ser falar, chamado, só quem pode vai citar ser qual chamado tipo de para crime, dizer que né? está acontecendo isso sou eu. E eu não vou poder justificar que isso é uma atribuição da Polícia A sua Militar função, ou isso a é sua- uma a sua vai função. ser chamado pela parte de investigação. O senhor não pode ser chamado, o senhor não é sua função. A parte de investigação é da Polícia Civil. eu vou ser chamado para falar do crime que está acontecendo Mas e a população está sendo atingida. O crime, a parte preventiva é justamente essa. Sim. O senhor é responsável pela parte preventiva, como a Polícia Militar é. A Vereador. parte investigativa é da Polícia Civil. Vereador, eu acho que se vocês teriam que... O senhor deveria gostar de ter alguém que está chamando a responsabilidade e não está se furtando a responsabilidade mas não- e passando para o colo das outras. As forças policiais têm que trabalhar em conjunto Concordo? para melhorar. Melhorar. Bom, em relação aos os 4 guardas municipais que eu trato como policiais que estão indo para a força-tarefa... São 4 então, 4. não é mais um. Não, são 4. 4 policiais militares, 4 guardas municipais e 4 Civis. policiais civis e um delegado. Existem crimes em Balneário Camboriú hoje que não são investigados. Estelionato, roubo, furto e as invasões nas áreas de proteção ambiental, que é Um grande problema um hoje. grande problema e é responsabilidade do município. É responsabilidade do município isso, tá? Então, os nossos munícipes estão descobertos em relação a isso. Só para adiantar para o senhor, para os senhores, aquele problema que houve na Barra Sul lá no dia do show, e houve aquele vandalismo, todos já estão identificados, todos já vão ser intimados para as providências legais, graças à força-tarefa. Isso Graças não a essa acontecia. força-tarefa. Eu duvido que algum munícipe da cidade queira saber de legalidade em relação a... Calma, eu não cheguei onde eu quero, eu não quero, eu tenho certeza que eles não vão querer saber de onde veio isso. Eles vão querer saber que vai haver uma punição, Vai haver a punição. os identificados estão sabendo, futuras ações vão ser coibidas. Vamos pensar 2 vezes para fazer, né? Por quê? Porque existe alguém que está olhando sim por essa situação. Todas as reuniões, já antecipando o seu posicionamento, todas as reuniões que foram feitas sobre essa força-tarefa foram feitas junto ao promotor Isaac, controlador da atividade, externa da Polícia Civil, da polícia. Dele, justamente. Sim, ele acompanhou todas. Não, mas vamos saber essa Sim. posição. Vamos chamar Porque ele ele não pode fechar os olhos que o guarda municipal ele não tem porte de arma. Eu dei o exemplo meu. Ele não tem Eu acho porte que de arma. o seu exemplo não cabe, porque eu sou policial civil e eu estou armado. E continuo armado e Com porte de onde? o meu porte, como Particular? policial civil, eu não preciso estar para Não, assumir a mas o função de senhor- mas o secretário, eu não preciso me afastar. Não, mas eu então posso o Paraná pedir... decidiu isso. O Estado de Santa Catarina não decidiu Tá bom, assim. então, eu estou mostrando para o senhor que o Paraná não decidiria em relação Não, a... eu estou dizendo o porte ele me se o acompanha. senhor- Se eu estou afastado por uma outra se o senhor estiver função, não- afastado e se estiver eu sem a estivesse funcional, o pedido... senhor não pode. Se eu estou com a minha funcional. Então, eu não mas pedi é uma decisão licença, do Paraná. Não é a decisão do Paraná. Se eu tivesse pedido licença sem vencimento, eu recolho a minha arma e recolho a minha carteira. Qualquer outro tipo de afastamento contempla o uso da arma e da carteira. Eu não tenho aqui, eu poderia lhe mostrar a decisão do secretário e onde nós tivemos... Eu gostaria que o senhor me mostrasse e onde providência, porque eu tive garanto que eu estou entregar certo. minha arma, minha carteira funcional e fiquei sem porte de arma. Mas eu acho que essa não Então, é a- nesse sentido, eu Mas o Ministério vou... Público está certo. ciente. O Ministério Público está acompanhando todas as e reuniões, o Ministério inclusive Público hoje... vai ter que dar uma posição da Sim, situação sim. do guarda. E também, não só o Ministério Público vai dar um parecer em relação a isso, como se essa força-tarefa de qualquer maneira ela for coibida, eu vou à imprensa e vou mostrar para todo mundo, entendeu? E vou mostrar quem são as pessoas contrárias a essa efetividade, eu sou contrário, eu já disse Não, na eu imprensa. concordo. Eu sou estou contrário. pensando, senhor Não sou senhor contrário vereador, à operação, não senhor sou senhor contrário. vereador, eu estou me secretário, eu preocupando. não sou contrário à operação tarefa.
Eu não sou contrário à participação efetiva da Guarda Municipal em ajuda à Polícia Civil e à Polícia Militar. Mas Eu sou contrário à Guarda Municipal estar trabalhando na investigação, de tirar o Guarda Municipal Isso do ostensivo, eu tirar vejo a função de inteligência fazer ostensiva e estar trabalhando na parte investigativa, que não é função da Guarda Municipal. Isso que eu sou contrário. Bom, posso, a minha... Nós temos uma questão ali que é obrigação do Estado. Eu acho que é isso que está sendo discutido aqui. Isso é obrigação do Estado. Só que, infelizmente, o Estado não está cumprindo com nada. O Estado não cumpre com a sua função. E aí nós podemos deixar o nosso momento. munícipe na mão. Vou usar um exemplo agora meu, secretário. Não sei se foi ligado para o Gelson. Eu recebi uma ligação semana passada, Jonathan, de um senhor, do cidadão, passei para o sargento Bittencourt, ligando para mim, 048, chorando no telefone, e que, pelo amor de Deus, estou com um problema aqui em Lages, eu preciso de uma passagem para não sei o quê, eu te conheço, tu é meu amigo e tal, e tu se apavora, meu amigo. E daí eu comecei a puxar, o Jonathan pediu o CPF dele e tal, passei pro Bita, fomos puxar, o cara tem passagem em Lages, né, Bittencourt? Tem passagem em Lages, acabou de sair da cadeia, e hoje de manhã ele me retornou domingo, não atendi, me retornou segunda, me retornou ontem e me retornou hoje. Eu atendi, vereador Gelson. Sabe o que ele falou para mim? Oi, vereador Gelson Rodrigues. Então, aqui, eu disse, não, amigo, tu ligou errado. Você vê? Então ele estava tentando ligar para ti. Para mim. Ele deve ter pego o telefone de todos os vereadores. Deve ter tentado ligar para o Nilson, deve ter tentado ligar para todos os vereadores. Sim. Então, quer dizer, entra aqui na questão do quê? Estelionato? Fazer investigação, nós prendemos essa pessoa. É um dos crimes que mais acontece em Balneário Camboriú, é o estelionato, e ele não é investigado. Isso do bilhete? A responsabilidade é do Estado? Eu não vou discutir de quem é a responsabilidade. Eu vou discutir Agora que a hora que o munícipe me ligar, né, a hora que o munícipe Gabriel? me ligar, eu não posso virar para o munícipe e falar assim, isso é uma Liga pro responsabilidade da governador. Polícia Civil. O serviço público hoje, ele tem um descrédito total, exatamente por cada um jogar no colo do outro e ninguém resolver o problema. Eu sou um homem de enfrentamento e eu estou aqui para resolver. Eu larguei a minha família no Paraná e vim aqui para resolver e assumir responsabilidades. Então eu assumo a responsabilidade e vou para frente com isso. Vão estar na força-tarefa. Legalizados, totalmente Com amparo, legalizados, com nós amparo. tomamos todos os cuidados. Nós não tomamos um passo sem a consulta do Ministério Público. Nós não fizemos nada sem a consulta do Ministério Público. Em relação aos guardas que nós temos na central, e que existe uma alegação de que eles estão administrativos em vários setores. Quando eu peguei a guarda, não existia nem livro de protocolo de recebimento de documento lá dentro. Tá? Então eu não sei o que recebeu, para onde foi, e eu não consigo rastrear nada lá dentro. Nada. Esses guardas conhecem o sistema inteiro. Então eles auxiliaram durante os primeiros meses, eles auxiliaram a colocar isso em dia pelo conhecimento que eles têm ali. Pelo conhecimento. O Gustavo, que era um que estava ajudando, ele já está no canil. Na época, em 2016, durante a gestão do antigo secretário, e com o aval da administração pública, nós tínhamos 10 supervisores. Hoje nós temos 7. 7 supervisores. Esse cargo de supervisor, ele tem um ônus para o município. Sim. Nós tiramos, 40, nós estamos com 7. E nós temos mais 2 atividades hoje, que é o canil e a ambiental, que foi criado na época da antiga gestão, mas não funcionou. Ele não funcionou, que eu digo, entrou em atividade em janeiro. Então não se justifica 10 se esse serviço ainda não estava. Hoje nós temos 7 com mais essas 2 atribuições. Gustavo está no canil, agora está no canil, só prestou auxílio por ter um profundo conhecimento do sistema interno da guarda. Então ele ajudou. Quanto ao motorista, ele ajudou. Não temos um motorista. Não existe um motorista. Tem 2 motoristas lá dentro. 2 motoristas. O que acontece é que às vezes esses motoristas estão ocupados. O responsável pelo veículo também não tem. Tem um responsável pelo veículo, sim. Que eu vou apurar responsabilidades. Uma viatura que ficou 6 meses parada. 6 meses parada. E o dinheiro, o mecânico já tinha recebido e o serviço não foi prestado. Então o que acontece? Eu preciso que as coisas aconteçam. Óbvio. E se eu não tiver
um serviço interno, dando suporte para quem está na rua, as coisas não acontecem. Então, se eu desloquei alguém para cuidar das viaturas, é para que essas viaturas não parem e o serviço Até porque é uma pessoa não pare de confiança também. também, De confiança, né, Gabriel? que está indo nos lugares, está conseguindo desconto, está resolvendo o O senhor negócio. colocou os valores lá, secretário, que nós tivemos na reunião na sua secretaria lá, do que era pago antes e o que está sendo gasto agora. O senhor pode passar para nós? Eu não Algumas- estou com esse dado, porque quem passou isso para mim foi o de Coutinho. gastos que eram Com feitos viaturas. com Mas viaturas. óbvio, de valores. nós tínhamos lá 10 viaturas velhas, hoje tem 30 viaturas novas. Isso eu concordo com o senhor. Isso nós vamos concordar. Mas que eu ter Claro um que uma funcionário... viatura, o secretário disse uma coisa no começo. Viatura para a Guarda Municipal ou para agente de trânsito, ela não pode passar de 2 anos. Ou seja, 2 anos ela está no limite. A partir de 2 anos, ela tem que ser nova. Porque a manutenção, Isso eu concordo. dela é maior do que você fazer a troca dela. Hoje o secretário teve a felicidade de assumir com 25, 30 viaturas novas. Presidente. 25, 30 viaturas novas que elas precisam passar pela garantia e se eu não tiver um funcionário lá olhando, eu vou recorrer, eu vou incorrer no mesmo problema que vocês tiveram dos coletes. Mas, secretário, dos eu quero lhe dizer para o senhor que o senhor está de parabéns quanto à questão do trabalho. Eu não estou lhe dizendo que o senhor não tem que ter uma pessoa de confiança. Eu só quero ressaltar que a questão é de nós termos lá, fazendo esse trabalho, que o senhor tem lá 50 guardas patrimoniais, o senhor tem lá 68 agentes de trânsito, e aí ter um guarda municipal que é treinado, capacitado para estar na rua defendendo a população e estar fazendo esse serviço. Então, a minha ressalva nesse sentido é o seguinte, esse guarda municipal esteja na rua e que o senhor tenha uma outra pessoa que possa fazer isso. Eu concordo com o senhor e discordo. Concordo na parte como é que eu otimizaria isso. E discordo na parte porque se os números estão adiantando, se os números estão mostrando um bom serviço, a forma que eu estou gerenciando isso é melhor eu entender. Porque de repente se eu colocasse uma pessoa que não entende do sistema, aconteceria o que aconteceu no final do ano dos guardas estarem dividindo material individual. Dividindo colete. Isso não vai acontecer enquanto eu estiver à frente da pasta. Por quê? Porque eu tenho pessoas especializadas que entendem disso e jamais deixarão faltar. Outra situação, nós não temos o número de armas de acordo com o número de guardas. Não temos isso. Nós precisamos legalizar isso aí, precisamos comprar uma arma para cada guarda. Isso é material de uso individual. Secretário, vereadores, peço desculpa. Eu só preciso mas rapidinho. Sim, é porque eu não consegui, eu preciso fazer uma colocação aqui para o nosso... O nosso tempo é curto. Secretário, né? Primeiramente agradecer, né? Não tive a oportunidade ainda de falar, mas agradecer e dizer que os números aí, contra números ninguém discute, né? E a cidade realmente hoje ela está muito mais ordeira depois da sua chegada aqui, eu tenho total certeza. A minha preocupação hoje é a região sul, especificamente bairro Nova Esperança, bairro da Barra, lotamento Chutes e São Judas. Hoje nós temos lá um problema crônico, de vários anos já, que mais precisamente no lotamento Chutes, na esquina da rua Júlia Serrão. Acho que o senhor já tem o conhecimento desse... Sim. O que a guarda imagina em trabalhar para resolver aquela situação crônica que existe lá? Em relação a todas as situações de algumas ruas que nós temos, em alguns lugares... Eu vou citar a Rua Corupá também, né, no bairro dos municípios. Vão ser feitas ações pontuais em relação a isso. Como eu disse que eu assumo responsabilidades, para eu tomar e ser eficiente nas minhas decisões, eu preciso de um serviço de inteligência, sim. Sim. Essa era a palavra que eu ouvi, inteligente, porque lá sim. Então existe, por mais que conteste, isso não pode, aquilo não pode, eu vou trabalhar com resultado. Entendeu? Não importam os meios. Exato. O meu objetivo é o fim. Então, eu tenho que fazer algumas coisas para que eu consiga ser eficiente, senão eu vou enxugar gelo. Não adianta eu ficar metendo um patrulhamento num lugar se não existe um prévio levantamento para que eu seja pontual e eficiente nas minhas ações. Então, todos esses lugares vão ser contemplados pela nossa ação de inteligência e nós vamos agir pontualmente em cada um desses locais que tem um problema de criminalidade mais alto e que eu entendo que o
poder público se ausentou. Isso eu digo de maneira geral. O que acontece? O poder público se ausenta e a marginalidade cresce. Então nós vamos estar presentes nesses lugares, sim, e o meu telefone sempre vai estar para o senhor ligar, atender e falar que alguma dessas pessoas dessas regiões estão reclamando. Eu preciso disso para que eu consiga ser dinâmico nas minhas ações. Eu já disse, segurança pública é dinâmica. Então eu preciso que me liguem. Eu preciso que me liguem. Está acontecendo isso, eu anoto, vou me reunir com o meu comando e vou tomar alguma decisão para aquela situação, que vai às vezes fugir um pouco de todo o planejamento que nós temos. Mais alguma coisa? Perfeito. Vereador Nilson. Eu quero agradecer a presença do secretário, parabenizar por algumas ações, discordo de algumas, mas parabenizar, realmente os números mostram o trabalho, mostra que a guarda foi acerto, né, colocar a guarda. E só ressaltar a nossa contrariedade da questão, o senhor já falou que alguns guardas que estavam já foram retirados, já estão novamente na rua, então quero parabenizar por essa ação, né? Mas dizer que nós somos contrários, voltar a dizer que somos contrários, a guarda não está fazendo o seu papel, daquilo que foi criado. Ou seja, estar fazendo trabalho ostensivo. Estar lá participando de uma operação-tarefa, ok, desde que esteja fazendo a função de guarda municipal e não na parte investigativa. O mais, desejar que o senhor continue trabalhando, tenha sorte e que a segurança melhore a cada dia. Obrigado. Agradeço até pela entendo e todas as colocações que o senhor fizer, o senhor vem da Polícia Civil, é um policial, todas as colocações que o senhor fizer, sugestões vão ser bem acatadas, nós vamos estudar, mas como eu disse, a decisão final tem que ser minha, porque tem uma frase que eu carrego há um bom tempo, o sucesso tem vários pais e o fracasso é órfão, entende? Então eu assumo responsabilidades e vou se a decisão final ela é minha, então eu vou decidir por aquilo. E quando eu não puder desistir, não puder tomar a decisão e a decisão ela for imposta, você não vai poder fazer isso não vai acontecer, eu vou tornar essa decisão pública e mostrar que a minha intenção era essa, mas eu não consegui. Eu não consegui por causa disso e daquilo. Houve a vontade, mas não houve apoio. Exatamente. Secretário, obrigado. Mais uma vez, se colocar à disposição. Espero que a gente possa estar fazendo de volta mais para frente, aí, mais uns meses aí. Agradeço a todos que estão nos assistindo. E nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a nossa próxima reunião, que será no dia 22, próxima quarta-feira, às 15h30. Então, dou por encerrada a nossa reunião e obrigado, senhores. 16h34.